Que a gente seja esse alguém. Olha o que ele diz: se alguém permanecer em mim e eu nele, ou seja, é Deus em mim e eu em Deus. Quantos aqui são salvos? Diga amém. Amém. Você é salvo? Você crê nisso pelo menos? Amém? Todos? Jesus voltar no céu? Tranquilo? Amém, irmãos? Você precisa ter essa certeza aí. Se não tem, tá alguma coisa... Você está pecando, hein, irmão? Você está fora do propósito, né? Hoje é uma boa oportunidade de você voltar para o propósito. Irmãos, se você permanecer nele e ele em você, agora, isso é muito profundo, porque ele diz assim: se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Não é muitos frutos, é um fruto só. Esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está dizendo: olha, se vocês permanecerem em mim, e eu em vocês, vocês darão muito fruto. Pois sem mim, nada vocês podem fazer. Jesus está falando sobre uma permanência nele. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos, algo muito importante. O propósito de Deus aqui é nós nele e ele em nós. Nós permanecendo nele e ele em nós. Só que você precisa entender uma coisa muito profunda. Para ele te colocar nele, escuta isso. Para ele te colocar nele, não te custou nada. Diga assim: não me custou nada. Não me custou nada. Nem R$1, nem uma bala. Mas custou muito para ele. Porque a graça é de graça, mas não foi de graça para Jesus. Ele nos deu a graça de graça, mas custou um alto preço para ele. Você precisa entender isso. Porque todas as vezes que você despreza a graça, você está jogando fora o sangue de Jesus. Você está pisando o sangue de Jesus. Então, ser colocado nele, porque ele está fazendo uma alusão, ele está usando uma linguagem de figura com a videira. Lembra? No versículo 1, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e vocês são o quê? Os ramos. E os ramos é o quê, irmãos? É aquele galho que está conectado no tronco da videira. Para nós sermos enxertados no tronco da videira, para nós sermos colocados nele, não nos custou nada, queridos. Você precisa entender isso, que isso seja um start na sua mente. Não te custou nada para que você fosse salvo. Não te custou nada para que você provasse do amor de Deus. Não te custou nada para que você provasse da salvação, cara. Não te custou nada, Biel, para que você pudesse ter um dom maravilhoso. Não te custou R$1, brother. Não te custou nada você nascer numa família abençoada. Não te custou nada, meu irmão. Não custou nada para mim. Eu ser alcançado por ele no meio dos traficantes, no meio das favelas do Rio de Janeiro, no meio dos bailes funk, não custou nada pra gente. Você entender isso? Só que você precisa estar ligado em uma coisa. Te conectar a ele não te custou nada. Custou para ele. Mas para permanecer nele, te custa tudo. Por quê, pastor? Porque eu posso ser enxertado nele, ser colocado nele, e sabe o que vai acontecer? Eu romper com essa ligação, eu romper com essa conexão, eu romper com essa harmonia. Eu posso ser conectado nele, mas decidir sair dele. Porque Jesus disse, cara, que isso aqui vai acontecer.
Porque ele disse que aquele que não permanece nele é como o quê? Como um galho que seca. Quantas pessoas estão secas por dentro? Quantas pessoas na igreja, na religiosidade estão secas? Por quê? Porque estão fora de Jesus. E o que vai acontecer com essas pessoas que estão secas? Que um dia foram conectados à videira, mas se anularam, cortaram a conexão, decidiram sair. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Jesus diz, elas serão lançadas no fogo. Alguém que quer ser lançado no fogo? Ninguém quer, irmãos. Mas pastor, como que alguém que foi conectado a Jesus, que foi enxertado na videira, pode ser desconectado? Simples, irmãos. Não valorizando o lugar que Deus te colocou. Simples, irmãos. Não entendendo o lugar que você está, porque se você não entender o que você conquistou por meio da cruz de Cristo, irmão, você vai perder. Eu já falei isso sobre entender os valores, já na outra palavra sobre o Espírito Santo. Quando você não entende o que você tem, quando você não entende o valor daquilo que você tem, da onde você está, você perde aquilo. Quem já viu aquele jogo? Quem já viu aquele jogo? É do ratinho, que é do ratinho mesmo, que eles, eu não sei se vocês vão me lembrar aí, que eles colocam aquela venda nos olhos, fica comigo aqui, que coloca aquela venda nos olhos, e eles colocam numa cortina os prêmios, e aí, ele pergunta, você quer trocar? Você quer o prêmio tal? Aí diz assim, quero tanto. Quero a cortina tal, um exemplo, tem 3 cortinas, quero a cortina 1. Aí ele abre a cortina 1, aí vez, não, na verdade não abre, né? Mas ele sabe o que tem lá. E aí ele diz, olha, eu te dou tantos mil para você trocar. E a pessoa, não quero, e aquela coisa toda. E muitas vezes o camarada troca a cortina 1 que tinha um carro 0, um prêmio de valor, e ele troca por uma outra cortina que tinha um gorila lá dentro. É do ratinho mesmo isso, gente? Quem já viu esse trem? É do ratinho, né? E ele troca Diácono Dan por um gorila. Por quê? Porque ele não viu o que estava lá. Ele não enxergava o valor do que estava lá. A mesma coisa acontece conosco, irmãos. Quando a gente não entende o valor do lugar que nós estamos em Deus, daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Quando a gente não entende os valores daquilo que Deus nos deu, a gente vai perder isso. Você está comigo? Diga amém. Amém. Então, ser colocado nele, irmão, ser salvo, não nos custa nada. Mas para permanecer nele nos custa tudo. Nos custa tudo. É impossível permanecer nele se nós não abrirmos mãos da nossa própria vida. Esses dias um amigo meu falou uma coisa no trabalho muito interessante. Ele disse assim, o que você prefere no meio da multidão? E aquilo deu start na minha mente. O que você prefere, morrer ou perder a vida? Eu disse, eu prefiro perder a vida. Porque Jesus disse, aquele que perder a vida por amor de mim, esse achará. Mas todo aquele que tomar a sua vida por preciosa, esse perderá. Vai morrer, cara. Todos nós nascemos para morrer. Não é verdade? Mas eu prefiro dar a minha vida para Jesus. Eu prefiro não tê-la como preciosa para encontrar a vida preciosa de Deus. Você está comigo? Diga amém. Então a gente precisa permanecer nele. E permanecer nele, Biel, não vai nos custar tudo, cara. Vai nos custar a nossa própria vida. Já diz o apóstolo Luiz Hermínio, Deus não quer muito de nós, Deus quer tudo de nós. E isso é uma verdade absoluta. Deus não quer a gente pela metade, Deus não quer a gente 10%, Deus quer a gente integral. Um dia lá no Rio de Janeiro, se vocês estavam lá, eu acredito que vocês estavam lá, Deus falou algo comigo muito profundo. Eu peguei uma nota de R$50 e eu rasguei ela no meio. Quem lembra disso? Você lembra, irmão? Você estava lá? Eu rasguei ela no meio. E eu perguntei para as pessoas, quanto vale essa nota de R$50? R$50. Eu rasguei ela no meio.
E eu disse, quanto vale ainda? R$50. Então tá bom. Toma aqui a metade. Vai lá na barraca e compra. Vale R$50. E toma outra metade, agora vai lá você. Consegue, irmãos? Com a metade? Comprar? Não funciona. A metade não funciona. A metade não funciona. E muitos de nós estamos cocheando entre dois pensamentos. E muitos de nós estamos em Deus e ainda estamos guerreando entre Deus e o mundo. Entre Deus e o mundo. E Deus nos quer integral para Ele, amém? Deus nos quer integral para Ele. E eu quero que você creia nisso. Deus nos quer integral. Deus nos quer integral, porque nós só poderemos acessar esse lugar de permanência em Deus quando nós formos dele integralmente. Diga, eu estou entendendo, pastor. Eu estou entendendo. Em nome de Jesus, irmão, eu vou botar isso na tua cabeça aqui. Mas nós vamos entender isso. Por quê? Porque a gente fala do jardim no Éden. Oh, que coisa maravilhosa. Irmãos, eu queria viver lá. Um lugar, um paraíso que Deus colocou na terra, aonde o homem não precisava plantar para colher, ele só precisava cultivar, porque a Bíblia diz que esse era o trabalho do homem, cultivar o jardim, ou seja, cuidar dele. E o jardim, você sabe que na Bíblia representa a presença de Deus. Deus falou, cultiva o jardim. E o homem desfrutava de tudo aquilo dali. Deus descia toda a tarde para estar com ele, para falar com ele. Mas para que o homem permanecesse no jardim, ele tinha que todos os dias viver em renúncia. Por quê, pastor? Porque o dia que o homem decidiu não renunciar, ele perdeu o quê? A gente fala, jardim, coisa legal, irmão, mas você imagina todo dia eles passando pela praça da cidade, pelo centro da cidade, daquele jardim, e eles olhavam para aquela fruta, e eles desejavam, mas eles pensavam, não posso comer, porque o dia que eu comer, eu vou morrer. Então todo dia eles tinham que fazer o quê? Renunciar. Não sei quantos anos eles tiveram que renunciar. Não sei quanto, porque não há um tempo incontável ali. Ainda não existia o Cronos. Eles estavam na eternidade, naquele ambiente, naquele lugar. Mas todos os dias, Jacrudã, para eles permanecer lá, eles precisavam renunciar todos os dias sua vontade. Por quê? Porque eles olhavam, a fruta era aparentemente bonita, a fruta era aparentemente gostosa, a fruta era aparentemente deliciosa, mas para que eles permanecessem no jardim, eles precisavam renunciar. Agora, escute bem, vê se isso não está em linha com aquilo que nós estamos falando. Para eles serem colocados no jardim, eles precisam fazer alguma coisa? Sim ou não? Hein? Para eles serem colocados lá, custou eles alguma coisa? Eles tiveram que fazer algum sacrifício? Eles tiveram que pagar algum preço? Não, irmão, não custou nada. Mas para eles permanecer lá, custava, sabe o quê? Todos os dias eles tinham que falar assim, não carne, não carne, não carne, não carne. O dia que o diabo fez eles tirarem os olhos de Deus e olhar para a semente, para a fruta e a desejar, a Bíblia diz o quê? Que eles decidiram fazer a sua vontade. Sabe qual foi o primeiro pecado do homem? Foi rebelião. Porque todas as vezes que o homem decide fazer a sua vontade, ele está se rebeliando contra Deus. Por isso que a Bíblia diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Todos nós que todos os dias desobedecemos a voz de Deus, todos os dias nos tornamos bruxos diante de Deus. Todos os dias. É duro, mas é a verdade. Todos os dias, Biel, que a gente conhece as escrituras e a gente diz, não, hoje eu vou comer da fruta. Porque a fruta ali representa o quê? As minhas próprias vontades. O conhecimento do bem e do mal. É o romper da dependência para a independência. O romper de fazer a vontade de Deus para viver a minha própria vontade.
Porque foi isso que o homem fez. Ele rompeu com a dependência para viver a independência. Quantos de nós, quando éramos jovens, falaram, eu quero ter meus 18 anos, pelo menos eu, né? Por quê? Porque quando eu tiver meus 18 eu vou ser independente. Por quê? Porque nós, irmãos, está na nossa humanidade. Você pode negar isso, mas está na nossa humanidade ser independente. Quantos de nós aqui gostam de depender de alguém? Eu não gosto. Vamos ser sinceros? O dia terrível quando eu preciso pedir alguma coisa a alguém que eu estou em necessidade. É ruim, irmãos. É a nossa natureza. Ninguém gosta de depender de ninguém. A gente pensa, eu quero ter minha casa, porque na minha casa é ruim. Eu quero ter o meu carro, porque eu não quero depender de ninguém. Eu quero ter o meu salário. Eu quero ter a minha independência financeira, porque eu não quero depender de ninguém. Está no nosso DNA ser independente. Por quê? Porque nós herdamos isso do pecado, nós herdamos isso de Adão. Mas, irmãos, o Senhor nos trouxe de volta para o seu jardim. O Senhor nos trouxe de volta para a videira. O Senhor nos trouxe de volta para Ele. E se nós não permanecermos nesse lugar de renúncia da nossa carne, da nossa independência, e vivemos totalmente dependente ao Senhor, nós vamos parar, vamos terminar os nossos dias secos, aguardando o dia do juízo para sermos lançados no lago de fogo e enxofre. É isso que nos guarda, é isso que nos resta. É isso que nos resta. Se a gente não permanecer nele, é isso que nos resta. Que essa palavra nos fira nessa noite, irmão. Que essa palavra nos pegue por dentro dessa noite e diz, meu Deus, eu preciso permanecer nele. Eu preciso permanecer nele. Todas as vezes que nós decidimos fazer a nossa vontade, querido, nós rompemos. Você precisa entender uma coisa muito profunda. Isso eu aprendi ouvindo o apóstolo Luiz Hermínio. Cara, Adão homem e Adão mulher, eles perderam o jardim ou perderam a voz de Deus? Fala comigo aí, o que você acha? Eles perderam o jardim e a presença, mas não a voz. Porque Deus, depois do jardim, ainda continuou falando com eles. Eles tinham a voz, mas não tinham mais o ambiente. Muitos de nós achamos, não, Deus está falando comigo. Mas já está fora da presença. Não, mas eu estou ouvindo a voz. Mas você já saiu. Irmãos, e uma coisa que a gente precisa entender muito profunda, diferente dos nossos pais carnais, Adão homem e Adão mulher, eles não puderam mais voltar para o jardim. Por quê? Porque Deus colocou lá o anjo para poder cerrar a porta, fechar a porta. Eles não podiam mais voltar para lá. Por isso que aquilo que Adão perdeu no paraíso, Jesus conquistou para nós na cruz, amém? Ou seja, Jesus rasgou, ele rasgou o véu, ele tirou aquilo que bloqueava o acesso à presença de Deus. E hoje nós podemos, hoje nós fomos conectados a esse lugar, a esse ambiente. E não mudou, irmãos. Ainda está lá, Gabriel, a árvore da vida, que é Jesus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ainda está lá. Mesmo nós estamos na presença de Deus, nós ainda temos que renunciar todos os dias à árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a Bíblia não diz que Deus destruiu ela, irmãos. Está lá. Todos os dias a gente precisa dizer não para a nossa carne. Por quê? Porque o dia que a gente diz sim para a nossa carne, a gente sai do jardim. Mas pastor, por que então a gente consegue ora estar no jardim e ora estar fora do jardim?
Por uma coisa, porque a porta da graça está aberta. Por uma coisa você consegue sair e voltar, diferente de Adão. Diferente de Adão homem e Adão mulher. Eles saíram e não puderam mais voltar. Nós não. Nós hoje estamos em Jesus, aí a gente decide fazer a nossa própria vontade, a gente sai dele, toma uma pancada na cabeça, se arrebenta, aí a gente volta de novo para ele. E a gente fica nesse sai e nesse volta, nesse sai e nesse volta. Por quê? Porque a porta chamada graça, que é Jesus, está aberta. O caminho não foi fechado. Mas vai chegar um dia, diz a Bíblia, irmãos, que o Senhor vai fechar a porta da graça. Um dia vai acontecer, sabe o quê? Que o Senhor vai fechar essa porta e nós não vamos poder voltar para ela. E aí que mora o problema. Se o Senhor voltar ou se nós morrermos de hoje para amanhã e nós não estivermos dentro desse lugar chamado jardim, nós estamos perdidos. Sim. Por isso que hoje a gente consegue entrar e sair da presença de Deus. E aí, nós sabemos muito bem pelas Escrituras que a presença de Deus não é um lugar para a gente visitar. Não é um lugar para a gente entrar e sair. A presença de Deus é um lugar para a gente habitar. Por quê? Porque quando eu habito na presença de Deus, o que acontece? O diabo não pode me tocar. O mal não pode me tocar. Eu não vivo mais com o que o fruto da terra me dá, mas eu vivo pelo fruto que o Espírito me dá. Entende? Porque quando Adão perdeu o ambiente, Deus falou assim: agora tu vai viver do suor do teu rosto. Tu vai cultivar a terra. Não era trabalho, porque o homem já trabalhava. Amém? A diferença não era o trabalho, a diferença era o lugar que o homem ia trabalhar. Porque ele trabalhava no jardim, ele cultivava o jardim. Mas agora fora do jardim ele teria que cultivar o seu próprio jardim. E isso lhe custaria suor. Isso lhe custaria dor, isso lhe custaria lágrimas. Por quê? Porque agora Jesus, com o suor do teu rosto, você vai comer o teu pão. Porque antes você não precisava suar, entende? Porque antes você estava no jardim. No jardim já estava tudo preparado. Você não se alimentava do fruto da sua competência, do fruto da sua capacidade. Você se alimentava porque você estava na minha graça. Fora da minha graça, aí você precisa fazer o seu próprio jardim. E isso custa lágrimas, isso custa suor, isso custa dores. Você está entendendo? Então o problema não era trabalho. Quando eu chegar no céu eu vou falar com Adão. Por causa de você eu tenho que trabalhar. Não, irmãos, Adão sempre trabalhou. Adão sempre trabalhou. O problema era o ambiente. Porque existe uma diferença muito grande de você trabalhar na presença e de você trabalhar fora da presença. Quando você trabalha na presença, quando você trabalha dentro da presença de Deus, não há dor, não há lágrimas. No sentido de sofrimento. Quando você trabalha na presença de Deus, você é pleno em tudo que você faz. Você tem alegria no que você faz. Você tem prazer no que você faz. Entende? Então Adão, ele perdeu esse lugar. E ele não pôde mais voltar para lá. Entende? Mas hoje, querido, nós ficamos assim. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Mas Jesus está nos convidando hoje para a gente permanecer nele. Pastor, quantas vezes você já saiu desse ambiente, irmãos? Não vou ter nem como mensurar quantas vezes eu já saí dessa presença. Que isso, pastor? Você já saiu da presença? Não, irmãos. Porque lembra, a presença de Deus, existe uma porta chamada graça. E você entra. Irmãos, quando você está na presença, tudo é maravilhoso. Quando você está na presença, até o arroz e feijão é gostoso. Quando você está na presença, irmãos, você é pleno. Você é feliz. Você é alegre, você é contente. Você é grato. Mas, quando você sai da presença, você diz: ai, não aguento mais comer essa carne. Ai, meu Deus do céu, essas roupas tá velhas, não aguento mais essas roupas. Preciso comprar roupa nova. Tudo é ruim para você. Nada te completa, nada te contenta. Nada te satisfaz. Por isso que a gente fica assim, ora a gente está contente, ora a gente está descontente.
Ora a gente está contente, ora a gente está descontente. Por quê? Porque ora nós estamos nele e decidimos, hoje eu decidi fazer a sua vontade, a gente permanece. Aí amanhã a gente diz, não, hoje eu quero fazer a minha. Aí você sai. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Salmo 91. Abre comigo aí. Deus. Obrigado pela sua palavra. Salmo 91. Irmãos, Deus está nos agraciando com muitas palavras. Domingo passado, o Diácono Dan foi totalmente possuído pela palavra de Deus. Irmãos, Deus está falando muito profundo conosco nesse lugar. Cada um que vem aqui ministra, meu Deus, guarde as palavras do Senhor, pegue as palavras do Senhor. Salmos 91 diz assim, versículo 1, aquele que o quê? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ou do Onipotente, que significa Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu Deus. Só os que habitam, irmãos, conseguem dizer isso. Diante de todos, diante de qualquer luta, diante de qualquer circunstância, conseguem dizer, tu és o meu Deus. Só os que habitam. Ele diz, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do passarinheiro. Por isso que quando a gente está fora da presença, a gente cai no laço do diabo, irmãos. Porque quando a gente está no laço, quando a gente está na presença, o laço não nos pega. Cadê? Onde eu estava aqui, meu pai? Aqui, ó. Ele nos deu do laço do caçador, do passarinheiro e do veneno mortal. Ele nos cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Fidelidade dele será o seu escudo protetor. Oh, meu Deus! Você não temerá o pavor da noite. Não tem medo nele, irmãos. Nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo ou seu lugar secreto, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal lhe atingirá. Meu Deus, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, de dia, de noite, de madrugada. Ele está conosco. Aleluia. Com as mãos, graças ele o segurarão, irmãos, com as suas próprias mãos ele nos segura, para que você não tropece em alguma pedra. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta, a Bíblia é mentirosa? Hein? A palavra de Deus é mentirosa? Sim ou não? Não. Hein, irmãos? Você acredita que a Bíblia é verdadeira? Por que a gente não vive isso aqui? Por que eu digo a gente, eu não estou falando pessoalmente, amém, irmãos? Precisamos pensar com uma mente coletiva, irmãos. Eu digo como igreja. Se a gente é o povo de Deus, Deus. Se a gente somos o povo eleito de Deus, se a gente está na presença de Deus, se a gente somos escolhidos de Deus, se Jesus vai voltar para buscar a gente, se a gente tudo isso aqui a Bíblia diz, se a gente diz que é isso mesmo, por que a gente não vive isso? Por que as pragas estão tocando na casa dos filhos de Deus? Entre aspas. Por que o mal está tocando? Foi até hilário esses dias na empresa, né? Alguns amigos, e às vezes a gente não fala para qualquer pessoa para não parecer soberba, mas entre alguns irmãos, vai tomar vacina não? Eu falei, rapaz, já vacinei. Mas como assim? Minha vacina é Salmo 91, cara. Aquele que habita nos esconderijo, a sombra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia. Ele te livra do laço do passarinheiro. Sim, Senhor. Ele te segura com suas mãos. Ele vai contigo em todo o seu caminho.
Obrigado, Jesus. Praga nenhuma chega à tua tenda. Obrigado, papai. Mas o que a gente temos visto hoje? A gente não tem medo da morte, a gente não tem medo da peste. A gente não tem medo, cara. Por quê? Porque a gente está nele, mas todas as vezes que a gente sai dele, a gente é tocado por isso aqui. Todas as vezes que nós saímos dele, o caçador está lá esperando com o seu laço. Todas as vezes que a gente sai dele, Biel, a gente não consegue dizer diante das pessoas, diante dos homens, o Senhor é o meu Deus. A gente não se sente carregado por Ele. A gente se sente desamparado. Todas as vezes que a gente sai desse lugar, irmãos, a praga toca a nossa casa. Aquilo que tocava o Egito começa a tocar a nossa vida. Por quê? Porque nós decidimos sair do esconderijo do Altíssimo. Nós decidimos sair dele. Eu lembro na minha época de garoto, né, que a gente era muito atentado, muito perturbado. E aí não sei se, pelo menos na nossa época tinha mais essa coisa de viver na rua, né? E aí tinha aquele garoto maior que perturbava a gente. E a gente ia assim, bem devagarzinho, quando ele se distraía, a gente tava num socão. Boa! E ó, perna pra quem te quer, meu irmão. A gente caçava o rumo de casa e o cara corria atrás da gente. Mas a gente entrava dentro de casa, ele não podia entrar lá. Mas ele dizia assim, ó: galinha de casa não se corre atrás. Tem problema não, tu vai sair daí. Quando tu sair daí eu te pego. Irmãos, eu vivi isso na íntegra. Eu vivi isso na íntegra. Por que lá ele não podia entrar? Porque lá estavam meus parentes. Lá a casa era um lugar de proteção. Ele não podia entrar na minha casa. Mas ele disse: eu vou te aguardar aqui fora. Você acha que o diabo ama a gente, irmãos? O diabo, Biel, sabe o que a Bíblia diz que ele fica? Ele fica bramando como um leão. Sabe o que ele está fazendo agora? A gente está aqui adorando, os anjos estão aqui. Ele está lá fora, bramando como um leão. Como eu queria despedaçar o Gabriel. Como eu queria arrancar a cabeça dele. Como eu queria pegar ele e destruir. Essa é a raiva do diabo contra nós. Ele fica lá atrás dizendo assim: ah, o dia que eu puder pegar o Eduardo, eu vou acabar com a vida dele. Por quê? Porque ele fica bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Ele fica lá, só esperando. Uma hora ele vai sair daí de dentro. Uma hora eu pego ele aqui fora. Uma hora que ele sair desse ambiente, uma hora que ele sair desse jardim, estou esperando ele aqui. E muitas vezes eu esquecia. Ficava em casa, mas ia para a rua. E aí olhava: não tá aqui não. Beleza, aí a gente sentava, daqui a pouco se distraía. Veio um cara por trás, aquele mocão, sabe? Aquela que doía até a alma.